Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 151, Contrato. O que você acha dele? Jimmy perguntou a seus dois guarda-costas enquanto olhava para a solta que preparava o café. Eu não consigo sentir nada dele. Um dos guarda-costas respondeu a Jimmy enquanto o outro assentiu com as palavras. Certo, ele está vulnerável no momento. Eu tenho que dizer que é o efeito de beber a poção de monstro. Jimmy acenou com a cabeça e explicou a eles. Ele sabia que o poder de seus dois guarda-costas poderia rivalizar com os aventureiros de grau C. Mesmo assim, não conseguia acreditar que o garoto que conhecia há 3 meses se tornaria tão forte, disse Jimmy enquanto olhava para a solta com uma expressão séria. O menino simples que ele conheceu naquela pequena aldeia era agora um dos preciosos alunos do Instituto Ladro. Seu palpite não estava errado quando tomou a decisão de bloquear todas as informações sobre Solta e o resto de seus companheiros sobre aquele incidente na floresta desolada. Quando ele conheceu Solta naquela época, Solta era mais fraco do que a média dos aventureiros de rank D, mas agora, ele poderia ir de igual para igual com um aventureiro de rank C. E ao usar uma poção de monstro, Solta pode até derrotar Gregory da família Vidrato. Mas ele realmente derrotou Gregory Vidrato apenas com uma poção de monstro? Um dos guarda-costas perguntou olhando para Solta com uma expressão duvidosa. Isso é o que a inteligência diz, Jimmy respondeu à pergunta de seu guarda-costas. Você vai entender que ele é diferente dos outros quando você lutar contra ele. A pressão que ele está emitindo parece que ele travou incontáveis batalhas. Inúmeras batalhas? Claro, Solta lutou dentro do jogo por 10 anos. Ele lutou contra inúmeras criaturas poderosas e as derrotou. Solta sofreu várias perdas e morreu muitas vezes. Mas ele usou isso para ficar cada vez mais forte até se tornar o primeiro do ranking do jogo. Os dois guarda-costas não disseram nada, pois Solta tinha chegado. Aqui está o café. Solta disse enquanto colocava uma xícara de café na frente de Jimmy. Ele então se sentou no sofá e olhou para Jimmy. Obrigado, Jimmy disse enquanto dava um gole. Como está? Solta perguntou enquanto se recostava no sofá. É bom. Jimmy sorriu e disse. Sim, então você pode dizer o seu motivo de vir aqui? Solta assentiu e perguntou com uma expressão séria. Jimmy olhou para Solta por alguns segundos antes de responder. Estou pensando se você ainda tem alguma poção de monstro. Poção de monstro? Solta ergueu as sobrancelhas. Ele entendeu agora por que Jimmy veio aqui. Jimmy era um comerciante e uma poção de monstro lhe renderia muito dinheiro. Sim, eu queria comprar, se você tiver alguma. Jimmy acenou com a cabeça para ele. Sinto muito, Jimmy, não tenho mais nenhuma poção de monstro. Além disso, se eu tiver alguma, não a venderia para você. Tenho certeza que você já adivinhou o motivo. Solta disse antes de tomar um gole de café. Jimmy bateu com o dedo na mesa e abriu a boca. Sim, você está planejando usá-la como seu as no caso de lutar contra alguém acima do seu nível. Exatamente como aconteceu na cidade Grippin. Solta lutou com Gregory, que estava acima de seu nível, então ele usou a poção de monstro. Na verdade, eu estava planejando ir para sua casa depois de me recuperar do efeito colateral da poção. Estou pensando se você poderia me fornecer uma poção de monstro com as suas conexões. Solta parou por um momento antes de adicionar, com suas conexões, não seria um problema para você, certo? Tenho certeza que você encontrará alguma poção de monstro no mercado subterrâneo. Então, por que se incomodar em me perguntar? Entendo, e Jimmy acenou com a cabeça. Ele sorriu e disse, sobre a sua pergunta. Estou pensando que se você tiver uma poção de monstro, podemos transformá-la em dinheiro.
Se você quiser uma poção de monstro, posso fornecer-lhe, mas não tenha muita esperança. A poção de monstro é uma poção rara, afinal. Até agora, não conseguimos encontrar a receita para produzi-la. Ok, estou disposto a pagar o preço por isso, contanto que você possa fornecer para mim, disse Souta em um tom calmo. Bom. Isso não é um problema para mim, mas eu tenho uma condição. Jimmy disse enquanto levantava um de seus dedos. O que seria? Souta perguntou e sentiu que era natural. Se Jimmy não perguntasse nada, ele ficaria desconfiado sobre o motivo de Jimmy vir aqui. Sabe, você se tornou famoso hoje em dia. Muitas pessoas ouviram sua façanha ao derrotar Gregory. Jimmy disse a ele. Então, e Souta ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para Jimmy. De alguma forma, ele adivinhou o que Jimmy estava tentando dizer. Eu quero usar o seu nome. Você se tornará um aventureiro da Corporação Lane apenas no papel. Toda vez que você for em uma expedição, trará o nome da Corporação Lane. Jimmy explicou a ele o que ele queria. Entendo, e então este é o seu verdadeiro objetivo por vir aqui. A poção do monstro é apenas uma diversão. Souta entendeu o que Jimmy realmente queria em primeiro lugar. Haha, você é realmente perceptivo. Jimmy riu levemente. Mas sua condição e eu perderia muito com isso. Tenho certeza que você sabe disso. Souta apontou uma coisa que ele não conseguia entender. É por isso que se eu de alguma forma encontrar uma poção de monstro eu dou a você de graça. Além disso, se nosso grupo encontrar masmorras ou ruínas, não contrataríamos nenhum aventureiro para explorá-las. Em vez disso, contrataríamos você para explorá-las. Jimmy explicou os benefícios que Souta receberá. 1. Souta coçou o queixo e começou a pensar se concordar com a condição de Jimmy era realmente benéfico para ele. Você pode me responder mais tarde, Jimmy disse a ele. Não, eu concordo com sua condição. Souta balançou a cabeça e disse. Na verdade, ele gostou da maneira como Jimmy o tratou. Portanto, se ele não concordasse com a condição de Jimmy, existe a possibilidade de que o relacionamento entre eles estagnasse. Ele perderia seu valor para Jimmy e Jimmy perderia seu valor para ele. É assim que é. Tem certeza? Você pode pensar nisso por um dia. Jimmy disse enquanto abria as palmas das mãos. Sim, tenho certeza disso. Souta acenou para ele com uma expressão séria. Ele só precisava levar o nome da Corporação Lane em sua expedição e isso não é um problema para ele. Ele tinha certeza de que Jimmy lhe traria muitos benefícios no futuro. Bom. Estou feliz que você concorda com isso. Jimmy sorriu e estendeu a mão. Estou contente também. Souta sorriu e apertou a mão de Jimmy. Os dois finalmente chegaram a um acordo em que beneficiaria os dois. Jimmy sorriu e olhou para Souta antes de tomar um gole de seu café. Ainda assim, estou surpreso que você já conseguiu andar depois de beber a poção de monstro. As pessoas que beberam a poção do monstro sofreram uma dor extrema em seus corpos. Os ferimentos que eles receberam não cicatrizariam completamente a menos que o curador conjurasse uma magia de cura de Tier 3 para tratá-los. A mana em sua reserva de mana diminuiria permanentemente e eles treinariam novamente se quisessem chegar ao nível anterior. Por último, eles não seriam capazes de usar mana por uma semana depois de beber a poção de monstro. Bem, eu me banhei em algumas poções de cura de grau intermédio enquanto bebi as mesmas, disse Souta, encolhendo os ombros. Isso é caro. Tenho certeza de que o Instituto Ladro permitiria se você faltasse às aulas por uma semana. Afinal, você está ferido. Jimmy disse quando ouviu as palavras de Souta. Sim, eu poderia fazer isso, mas queria ajudar a todos no festival cultural. Esta é a primeira vez que participo desse festival. Souta explicou a ele. Festival cultural? Ah, é isso mesmo, esqueci.
Jimmy lembrou-se de um dos festivais do Instituto Ladro. Se eu tiver algum tempo, irei visitar sua classe nessa hora. Estou ansioso por isso, disse Souta com um sorriso no rosto. Bem, então eu vou indo agora, disse Jimmy antes de se levantar. Ok, vou acompanhá-lo até a porta. Souta também se levantou. Ele caminhou à frente e Jimmy o seguiu por trás. Os dois guarda-costas não disseram nada, pois apenas seguiram Jimmy. Após alguns segundos de caminhada, eles chegaram na frente da porta e Souta abriu. Jimmy arrumou suas roupas e olhou para a Souta. E disse, estou indo agora. Sim, não se esqueça da poção de monstro. Souta acenou com a cabeça e disse. Não se preocupe. Não vou esquecer. Jimmy sorriu antes de sair e seus dois guarda-costas o seguiram. Souta olhou para a figura de Jimmy e ele caminhou em direção à sua caixa de correio. Ele a abriu e encontrou um jornal dentro dele. Quem pediu? Talvez a representante de classe, e Souta murmurou enquanto pegava o jornal e via a notícia no verso do jornal. Ele viu seu rosto e nome no noticiário. Foi a notícia sobre ele derrotar Gregory Vidrato na cidade de Gripen. Meu rosto. Souta não pôde deixar de suspirar ao ver seu rosto no jornal. Ele então olhou a próxima página e viu uma notícia que chamou sua atenção. O país mecânico, e ele murmurou enquanto lia a notícia. A notícia era sobre o país mecânico destruindo alguns pequenos países que usavam o comunicador sem a permissão do país mecânico. Finalmente, o país mecânico iria mostrar suas presas para o mundo inteiro. A tecnologia avassaladora que sacudirá todo o continente mostrará suas presas aos grandes países do continente Giza. Aqueles países audaciosos que subestimam o país mecânico sofrerão primeiro com a primeira onda de mudança. Esses países têm a coragem de usar a tecnologia do país mecânico sem permissão, então o país mecânico vai destruir esses países sem piedade. O mundo vai mudar em breve e eu preciso me preparar. Souta riu por saber o quão perigosa era a segunda versão do jogo. Nesta versão, ele morreu inúmeras vezes, porque era realmente caótico, pois era o início da invasão dos demônios. Então ele precisava se preparar para não morrer. Ele não iria deixar repetir o que aconteceu a si mesmo no jogo, já que não podia se dar ao luxo de morrer em sua condição atual. Capítulo 152, Eu também. Essa notícia prenunciava a ascensão do país mecânico. Um país poderoso que em breve alcançará o nível dos 3 grandes países. O país mecânico logo se tornará uma potência no continente Giza e contribuirá muito na guerra contra os demônios. Mas primeiro, antes do evento Ascensão do País Mecânico, a invasão demoníaca virá antes de tudo. Este também foi o início de uma era caótica e a segunda versão do jogo. Antes do início da segunda versão, os demônios começaram a aparecer na parte sul do continente. Ulyssen Vastes experimentará isso antes de qualquer país neste mundo. E quando a segunda versão começar, os demônios surgirão nos países do sul do continente e se espalhará até o reino hebreu. Souta franziu a testa, pois sabia que só faltavam 4 meses para o início da segunda versão. 4 meses é o suficiente para eu promover a minha classe, mais evolução, e Souta murmurou ao fechar o jornal. Ele sorriu e entrou em sua casa. Bem, vamos ver se há algum fator inesperado que vai acontecer nesses 4 meses. Todos os pontos que ele ganhou na cidade Gripen poderiam ser usados para subir de nível 1 de seus feitiços, mas para atingir o nível 10 e ser promovido a mago de rank 3? Ainda não é o suficiente. Se ele iniciasse outra missão como essa novamente, Souta não hesitaria em usar seu tempo de vida. Embora fosse uma pena se sua vida útil diminuísse. Ainda valeria a pena se ele sobrevivesse até a segunda versão. O que ele faria com sua vida se estivesse fraco e pudesse morrer a qualquer momento na segunda versão? É melhor aumentar seu poder agora do que salvar seu tempo de vida, pois ele sabia que assim que atingir sua terceira evolução ou classe de mago de batalha, suas chances de sobreviver ao evento de invasão dos demônios aumentarão.
Ele também sabia que seu tempo de vida aumentaria muito, uma vez que ele evoluísse, pois monstros que conseguiram criar sua própria orbe de monstro, eram completamente diferentes daqueles monstros de nível inferior. Seus atributos gerais eram maiores do que o normal e sua vida útil era muitas vezes maior do que antes. Esses monstros trouxeram medo e ansiedade para toda a cidade de humanos e demis. Sua existência sozinha era capaz disso. Souta fechou a porta e voltou a dormir para poder ir para a aula amanhã. Souta acordou de manhã cedo quando sentiu uma sensação de umidade no rosto. Então, uma coisa úmida e macia passou por cima de seu rosto. Ah, o que é isso? Souta abriu os olhos e rapidamente se sentou. Ele olhou em volta e descobriu que era apenas Yuko. Yuko olhou para ele e abriu a boca amplamente. Então, ela mordeu suavemente suas roupas e o puxou. Você está com fome, e Souta murmurou enquanto se levantava e seguia Yuko. Ele lembrou que Yuko estava dormindo quando ele, Brian e o resto comeram a comida que Lin preparou. Ele seguiu Yuko para dentro de sua casa. Lá, ela apontou a boca para o depósito fechado. Parece que ele estava certo quando adivinhou que Yuko estava com fome. Ok, vou abri-lo. Souta suspirou e caminhou em direção à porta. Mas ele descobriu que a chave que estava pendurada em cima da porta havia sumido. Cadê? Ele olhou em volta e encontrou a chave ao lado de seus pés. Este. Souta se agachou e pegou a chave. Ele virou a cabeça e olhou para Yuko. Você tentou abrir a porta com esta chave? Yuko choramingou em uma voz muito baixa. Parece que ela entendeu as palavras de Souta. Não se preocupe, não vou te machucar. Só estou surpreso que você tenha conseguido aprender. Souta sorriu gentilmente para ela. Ele então encolheu os ombros e disse, bem, com seus membros. Parece que você não pode colocá-lo dentro do buraco da fechadura. Mu. Yuko inclinou a cabeça enquanto olhava para ele. Souta riu e ele se virou. Ele então abriu a porta. Fique aqui um pouco. Deixe-me prepará-lo para você. Depois de terminar de preparar a refeição de Yuko, Souta entrou em seu quarto e vestiu seu uniforme. Ele então pendurou a espada Vajrasaya em sua cintura como sempre faz. Ok, estou pronto para ir. Ele adivinhou que levará mais de uma semana antes que a poção de monstro que Jimmy prometeu a ele chegue. Afinal, a poção de monstro era uma poção muito rara que só pode ser encontrada em ruínas e masmorras inexploradas. Não era surpreendente que Jimmy tenha dificuldade em encontrá-la, mesmo com a ajuda de seus contatos. Souta balançou a cabeça e colocou essas coisas no fundo de sua mente. Não é problema dele como Jimmy adquirirá a poção de monstro para ele. A única coisa com que se importava era que Jimmy cumprisse sua promessa. Você realmente se integrou na cidade dos humanos e da morte sem descobrirem que você é um monstro. Saya riu enquanto Souta olhava para seu reflexo no espelho. Não é tão difícil, contanto que você conheça a cultura deles, mas, e Souta pausou por um momento antes de adicionar, uma vez que eu forme meu orbe de monstro, a dificuldade em esconder minha identidade como monstro vai aumentar. Eu sei. Tenho certeza de que você sabe que essas pessoas do Instituto Ladro serão capazes de sentir o Feron. Saya disse em sua cabeça antes de rir como sempre faz. Fufu, estou esperando por isso. Mesmo se Souta evoluísse para sua próxima evolução, ele não seria capaz de esconder seu Feron daqueles professores poderosos do Instituto Ladros. No mínimo, ele precisava atingir o nível deles antes que pudesse escondê-lo. Bem, não importa para mim. Vou deixar este lugar e ir para o continente de Deus depois de ter evoluído. Souta murmurou enquanto olhava seu rosto no espelho. Fufu, essa é uma boa decisão, pois há monstros lá que são tratados como deuses pelas pessoas que vivem lá. Assim como as 4 bestas sagradas, o dragão azul, o pássaro vermilion, o tigre branco e a tartaruga negra.
Esses quatro são como deuses naquele continente. Sai o elogiou por sua decisão de ir para o continente de Deus. Sota já tinha um plano de ir para lá, depois que ele resolvesse tudo aqui no continente Giza. Porque ele tinha que libertar a Hidra de 9 cabeças, que era sua mascote de volta ao jogo. Será uma grande ajuda para ele, pois a Hidra de 9 cabeças foi um monstro que passou pela quinta evolução. Em outras palavras, seu nível estava acima do nível 80. O Fufu, ouvindo você. Parece que você tem certeza de que vai evoluir para uma espécie superior de Goblin. Saia riu em sua cabeça. Você é realmente um Goblin confiante. Goblin. No momento, Sota não entendia o que ele era ou por que ele tinha um sistema no mundo real. Sota acenou com a cabeça e desceu. Ele se despediu de Yuko antes de ir para o Instituto Ladro. Sota chegou ao Instituto Ladro e descobriu que todas as classes estavam ocupadas se preparando para o próximo festival cultural. Após caminhar alguns minutos, Sota chegou ao refeitório. Ele comprou uma xícara de café e descobriu que muitos alunos olhavam para ele de vez em quando. Esse é o Sota. Mesmo? Aquele que lutou contra o patriarca Gregory e o derrotou. Droga! Como um aluno pode ser tão poderoso? Se não estou errado, há apenas 10 alunos no instituto que poderiam lutar contra aqueles no nível do patriarca Gregory? Sim, você está certo sobre isso. Eles são os 10 melhores alunos no ranking de poder do Instituto Ladro. Então você está me dizendo que Sota, um aluno do primeiro ano, está nesse nível? Não, você não ouviu as novidades. Sota usou a poção de monstro para lutar com o patriarca Gregory. Os alunos começaram a murmurar entre si enquanto olhavam para Sota. Eles não se atreveram a olhar em seus olhos porque temiam que eles o incomodassem. Eu realmente me tornei uma pessoa famosa só com aquele incidente, Sota murmurou enquanto sorria para si mesmo. Ele ignorou aqueles alunos e saiu do refeitório. Ele chegou dentro de sua sala de aula e seus colegas o cumprimentaram. Bom dia, Sota. Nós ouvimos de Brian que você está bem agora. Sota sorriu para eles e os cumprimentou de volta. A classe de Mago 1B estava se preparando para o próximo festival cultural. Ele se sentou em sua cadeira depois de colocar sua bolsa. Ele virou a cabeça para o lado e olhou para Alice. Ele abriu a boca e disse: "O que você fez foi além da minha expectativa." Alice olhou para ele e sorriu lindamente antes de responder: "Eu também." Sota ficou pasmo ao ver seu rosto. O que, antes que ele pudesse terminar o que ia dizer, Sai o interrompeu. "Pare, eu sei o que você está pensando. Aposto que você está pensando em visitar o Distrito da Luz Vermelha novamente. O Fufu, que Goblin travesso você é." "Não, eu acho que todos os Goblins são travessos." Capítulo 153, Fã-clube. Foi a primeira vez que Sota viu Alice sorrir daquele jeito. Sota respirou fundo para acalmar os nervos. Ele teve que admitir que a beleza de Alice estava fora deste mundo, especialmente quando ela sorria. Sua beleza poderia até rivalizar com Atenas. Sota pensou enquanto se lembrava da deusa que ele jurou servir no jogo. De volta ao jogo, ele se juntou à facção de Atenas quando foi para o continente de Deus. Juntar-se a uma facção de um deus ou deusa tem seus próprios benefícios. Esses escolhidos foram chamados por nomes diferentes: heróis, apóstolos, etc. Cada deus tem nomes diferentes para seu povo escolhido. No caso de Atenas, ela chamou seu povo escolhido de herói. Então ele foi chamado de herói de Atenas e ao longo dos anos ele se tornou o herói mais amado de Atenas por causa de seus feitos. O povo escolhido seria capaz de usar o poder de seu deus e deus a quem serve. Tornou-se popular entre os jogadores do Battleworld Online quando incontáveis jogadores se juntaram à facção de diferentes deuses e deusas. Quase todos os jogadores tinham seus próprios deuses, seja do continente de Deus ou do continente Giza. Tornar-se um dos escolhidos dos deuses pode aumentar muitos atributos.
recebendo a graça dos deuses ou as bênçãos dos deuses. Era o mesmo que sua bênção atual, a bênção do grande. Esta foi uma das bênçãos mais básicas que os jogadores podem adquirir. O único problema era que os atributos fornecidos não eram tantos. Athena. Como naquela criança que se tornou a deusa da sabedoria e da guerra no Olimpo. A voz de Saia soou em sua mente. Criança. Parece que você a conhece. Souta não ficou surpreso por Saia conhecer Athena. Ele já sabia que Saia ainda estava viva na época em que a guerra estourou há 20.000 anos. Não, eu só conheço aqueles deuses e deusas daquele continente. Estou familiarizado com eles, mas pelas suas palavras. Parece que você conhece a aparência dela. Você já a viu antes? Um goblin como você. Não, só vi a estátua dela antes. Souta respondeu a ela. Ufufu, só uma estátua. Que suspeito. Saia riu. O que há de errado, Souta? Souta gritou quando ouviu uma pergunta dirigida a ele. Ele olhou para cima e viu que era Alice. Nada. Souta balançou a cabeça e disse. Espero que você entenda Yuko. Ele disse em sua mente. Parece que ele vai se atrasar dessa vez, pois planejava visitar o Distrito da Luz Vermelha depois da aula. Souta olhou para Alice e perguntou como está a aula sobre o festival cultural. Isso? Bem, a representante de classe está dando tudo de si. Alice disse enquanto olhava para a frente da classe. Souta também olhou para ela e viu que Lumilia estava anotando coisas importantes que eles precisavam fazer para completar a preparação. Lumilia estava colocando uma tarefa em alguns de seus colegas. Ela estava dando ordens enquanto escrevia ao mesmo tempo. Eu vou, talvez eles precisem de mais mão de obra. Souta se levantou e disse enquanto acariciava as suas roupas. Ok. Alice acenou para ele e apoiou a cabeça na mão enquanto olhava para a figura de Souta. Vou tentar fazer melhor de agora em diante. Vou tentar corresponder às expectativas de Sebas, Alice disse interiormente enquanto fechava os olhos lentamente. Representante de classe, eu só consegui isso, disse Joshua enquanto mostrava as cortinas pretas em seus braços. Lumilia olhou para as cortinas em seus braços e contou. 1, 2, 3, 4. Ela então anotou e bateu com a caneta na mesa enquanto pensava no que deveria fazer. Seria bom ter 5 ou 6 cortinas pretas. Ela murmurou em voz baixa. Ela então olhou para Josué e disse, você pode colocá-las aí. Ainda temos uma semana, então tente encontrar outra cortina. Ela se lembrou de algo e acrescentou, ainda temos fundos suficientes. Pergunte a Nail sobre isso. Eu entendo, mas, e Joshua acenou com a cabeça e olhou em volta tentando encontrar Nail. Onde está Nail? Ela está no prédio do segundo ano, Lumilia respondeu à pergunta. Souta apenas olhou para ela gerenciando as coisas. Ele só abriu a boca quando viu que todos continuavam fazendo suas tarefas. Representante de classe, há algo que eu possa fazer? Lumilia olhou e viu que era Souta quem a chamava. Ela então voltou a olhar para o caderno em cima da mesa. Ela abriu a boca e perguntou, como você está? Estou bem. Você já viu ontem, certo? Então por que se preocupar em perguntar? Souta sorriu e disse. É só estou tentando ter certeza sobre isso. Lumilia disse enquanto abaixava a cabeça. Ela nem mesmo tentou olhar para o rosto dele. Bem, você precisa de ajuda? Souta perguntou a ela enquanto tentava olhar seu caderno. Embora ele soubesse o que sua classe iria fazer, ele ainda não sabia todos os detalhes. A sala deles estava montando uma peça de teatro. Para fazer isso, eles precisaram de muitos materiais para montar o palco. Eles também precisam costurar as roupas dos atores e atrizes.
A história que iriam contar era sobre um certo homem que salvou uma princesa das mãos de um dragão maligno. Que história exagerada! Eles deveriam ter usado a história de um certo homem que transmigrou para outro mundo e se tornou um monstro. Souta pensou internamente. O que ele não sabia é que essa história também foi usada em demasia na Terra, pois é né, e Krat, tantas que já estão ficando repetitivas. Bem, às vezes não parecia nada ruim fazer coisas assim. Precisamos de madeiras comprensadas, disse Lumilia e explicou o tamanho de que precisavam. Tudo bem, você pode deixar comigo, disse Souta e saiu da sala de aula. Lumilia virou a cabeça e olhou para as costas dele antes de suspirar profundamente. Então, onde devo encontrar madeiras comprensadas? Souta murmurou enquanto olhava ao seu redor. Ele ponderou se deveria perguntar ao anos avançados sobre isso ou não. Ok, vou perguntar a eles. Souta tomou uma decisão. Ele continuou a andar até que viu uma aluna bloqueando seu caminho. Olhando para essa garota, Souta franziu as sobrancelhas e disse: "O que você está fazendo?" A garota na frente dele tinha um cabelo verde amarrado em uma mecha. Ela tinha olhos verdes e pele branca como a neve. A altura dela era igual à dele. Não, ela era alguns milímetros mais alta do que ele. Ela tinha duas antenas de cor cereja escura espetadas na cabeça. Só de olhar para isso, Souta sabia que ela não era humana. Ela é uma deme e parece que ela era um tipo animal. Talvez, um deme de inseto. Posso pegar um pouco do seu tempo emprestado? A garota perguntou enquanto continuava mexendo nos dedos. Souta ergueu as sobrancelhas e tentou adivinhar o que ela estava pensando. Ele observou seus movimentos e não encontrou nada de errado. Antes de concordar com você, pode me dizer o motivo? Ele perguntou a ela enquanto olhava para os olhos dela. Vou falar enquanto caminho. A garota disse enquanto abaixava a cabeça. Ok, mostre o caminho. Souta acenou com a cabeça e olhou para ela com uma expressão séria. A garota baixou a cabeça antes de começar a andar e Souta a seguiu lateralmente. Senhor Souta, em primeiro lugar, vou me apresentar primeiro. A garota disse em um tom educado. Souta acenou com a cabeça para ela enquanto ignorava a palavra o senhor ou antes de seu nome. Ele decidiu deixá-la terminar antes de dizer algo. Sou Jane Livenester, vice-presidente do Clube da União dos Fãs do Souta. A garota se apresentou como Jane, NR, tá bom então né? Suas palavras fizeram com que Souta parasse em seu caminho. Ele virou a cabeça e olhou para o rosto de Jane com um olhar perplexo. Oh, o que você disse? Souta perguntou enquanto gaguejava. Ele sente que ouviu mal alguma coisa. Eu sou Jane Livenester, a vice-presidente do Clube da União dos Fãs do Souta. É um prazer conhecê-lo, Sr. Souta. Jane abaixou a cabeça e disse em um tom educado. Droga! Eu não ouvi errado. Eu realmente tenho um fã-clube, Souta disse interiormente antes de se aprofundar em seus pensamentos. Precisarei visitá-los para ver se são valiosos ou não. Eu sei que existem alguns fã-clubes que prejudicaram seu ídolo e não quero que isso aconteça. Souta olhou para Jane e perguntou, em que classe e ano você está? Eu sou da classe de lutador 3C, Jane respondeu em um tom educado. 3C? Você é minha sênior. Então, você não precisa ser tão educada ao falar comigo. Souta disse a ela. Lutador. Por sua aparência, ela não parecia ser o tipo que preferia lutar com os dedos nus. Olhando para ele, parece que Jane adivinhou o que Souta estava pensando. Eu sou uma deme, uma formiga-bala para ser mais precisa, Sr. Souta. Jane abriu a boca e disse. Para a Ponera? Um dos demis mais fortes que são famosos por sua força incomparável entre os outros demis. Souta pensou. Capítulo 154, Clube da União dos Fãs do Souta. Para a Ponera?
Solta estava tendo dificuldade em imaginar que essa garota na frente dele era proficiente em combate corpo a corpo. A maioria dos paraponeras estava usando sua força poderosa na luta, é por isso que muitos deles optam por se tornar um lutador ou qualquer outra classe que era proficiente em lutar com as mãos vazias. Um paraponera de 1 ano já conseguia levantar 10 vezes o seu próprio peso. Sua força se tornaria mais forte com a idade. Mesmo um não combatente de sua raça era poderoso. Solta olhou para Jane e perguntou, então, para onde estamos indo agora? Jane sorriu e disse, vamos para nossa sede. A sala do Clube da União dos Fãs do Solta. Ok, também estou curioso sobre este fã-clube. Eu queria ver com meus próprios olhos. Solta acenou com a cabeça e disse. Obrigado, Sr. Solta. Não vou decepcioná-lo. Jane agradeceu enquanto abaixava a cabeça. Não há necessidade disso. Você é minha sênior, então pode me chamar de Solta. Solta disse e ele acenou com a mão. Então, vou chamá-lo de S. Solta, disse Jane com uma leve hesitação. Também vou chamá-la de Jane, disse Solta a ela. Ele então percebeu que Jane parou de andar. Ele olhou para ela e perguntou, o que há de errado? Nada, e o rosto de Jane estava ficando vermelho. Ela balançou a cabeça e avançou apressadamente. Você fez de propósito, certo? Você a provocou para o seu divertimento. Você é maligno. Solta sorriu ao ignorar a voz em sua cabeça. Ele então deu um passo à frente e seguiu Jane. Os dois chegaram na frente de uma sala de aula. Não há nada que valha a pena mencionar sobre a aparência da sala de aula. Parece normal como qualquer outra sala de aula deste instituto. Chegamos, disse Jane a ele. Solta simplesmente acenou com a cabeça. Ele sentiu várias presenças dentro da sala de aula e adivinhou que eram membros do fã-clube. Nada está errado. Ele disse para si mesmo em sua cabeça. Jane deu um passo à frente e lentamente abriu a porta. Ela então entrou seguida por Solta. Solta olhou ao redor da sala de aula e descobriu que todos os membros de seu fã-clube eram meninas. Então. Elas notaram que alguém abriu a porta, então viraram a cabeça para olhar para a porta. Mas ficaram chocadas ao ver a pessoa ao lado de Jane, a vice-presidente do Clube da União dos Fãs do Solta. Solta olhou para elas e elas olharam para ele com olhos arregalados. Suas bocas estavam penduradas e elas esqueceram o que estavam fazendo. Ei! Solta sorriu e as cumprimentou com uma simples palavra oi. Depois de alguns momentos, eles saíram de seu torpor. Ah! Esse senhor Solta está aqui. E isso é real? Não estou vendo coisas. Oh, o que devo fazer? Vê vice-presidente. Ele é realmente esse senhor Solta. Sim, eu trouxe Solta aqui para mostrar a ele nosso fã-clube. Jane acenou com a cabeça e disse com uma expressão orgulhosa. Vice-presidente, você fez um bom trabalho. Você realmente merece ser a vice-presidente. Mas... Elas então agarraram a gola de Jane e a puxaram. Ei! Ei! O que você está fazendo comigo? Eu sou sua vice-presidente. Jane disse quando começou a entrar em pânico. Uma das garotas olhou para Solta e disse, você pode sentar-se onde quiser, esse senhor Solta, mas, e nos empreste a vice-presidente para uma conversa. Solta acenou com a cabeça enquanto elas o observavam com uma expressão divertida. Vice-presidente. Já conversamos sobre isso. Sim. Por que você chama Sr. Solta pelo nome? E com um tom casual. Por que você passou na nossa frente? Decidimos que estamos todos juntos nisso. Então, por quê? Me desculpe, sou E. Jane estava prestes a dizer seu nome quando sentiu uma aura sinistra atrás dela. Sinto muito, Sr. Solta, por mostrar a você uma visão tão vergonhosa.
Não, está tudo bem. Eu gostei muito. Solta disse a ela. Ele olhou em volta e disse, no que eu disse antes. Você pode me chamar de Solta. Não precisa ser educada. Mas, Jane hesitou enquanto olhava para suas companheiras que emitiam uma aura sinistra. Você é realmente um goblin maligno. Você está realmente gostando disso. Solta ignorou a voz em sua cabeça e disse, vou ficar com raiva se você continuar recusando. Obrigado, então vou chamá-lo de Solta. Jane abaixou a cabeça e olhou para suas companheiras com uma expressão zombeteira, como se dissesse veja só. Já consegui a permissão dele para chamá-lo pelo nome. Os membros do fã-clube cerraram os dentes de frustração enquanto olhavam para a vice-presidente. Ha! Solta riu enquanto olhava para elas. Isso fez com que todos olhassem para ele. Todas elas olharam para ele com uma expressão confusa no rosto. Elas estavam se perguntando por que ele estava rindo. Não estou zombando de vocês. Acabei de descobrir que todas vocês são próximas umas das outras. Solta explicou a elas. Ele então perguntou, então, quem é a presidente deste fã-clube? As garotas, incluindo Jane, se entreolharam antes de responder. Senhor Solta, não temos um presidente em nosso clube. A vice-presidente é quem está fazendo tudo por este fã-clube, sem ela não seríamos capazes de criar este clube de forma alguma. Eles responderam em coro como se praticassem esse discurso. Solta ergueu as sobrancelhas ao ouvir suas palavras. Ele abriu a boca e perguntou, o que você quer dizer com isso? Senhor Solta, o cargo de presidente está vago. Elas responderam a ele. Vago? Como isso é possível? Solta olhou para elas com um olhar questionador. Senhor, tornou-se possível com a vice-presidente aqui. Elas responderam a ele. Então, por que ela não se tornou a presidente deste clube? Solta fez a pergunta mais importante para ele. Ele também estava curioso para saber por que elas deixaram o cargo vago quando havia uma pessoa adequada para esse cargo. Mas a resposta delas o deixou pasmo. Todos nós pensamos que somente sua noiva tem o direito de se tornar a presidente do fã-clube. Elas disseram a ele em coro. Solta inconscientemente deu um passo para trás. Ele respirou fundo para se acalmar e perguntou, noiva? Eu não tenho algo assim. Eu não tenho o luxo de desfrutar dessas coisas. Sim. Elas disseram simultaneamente enquanto aplaudiam silenciosamente quando ouviram que ele não tinha nenhum relacionamento. Solta sorriu e conversou um pouco com elas. Ele verificou seus registros e descobriu que o clube atualmente tinha 12 membros, incluindo Jane. Disseram que esse clube era aberto aos alunos, como elas, que o admirava. Desde que ele apareceu aqui, elas começaram a admirá-lo. Elas coletaram todas as notícias e informações sobre ele. As últimas notícias sobre Solta as deixaram loucas a ponto de criarem este clube. A notícia sobre ele lutando com Gregory as chocou. Um aluno conseguiu lutar e derrotar o patriarca de uma família nobre. Essa notícia aumentou muito a admiração por ele. Quando todos sabiam que Solta estava procurando umas madeiras compensadas, elas imediatamente saíram e forneceram o que ele precisava. Obrigado por me ajudar. Solta enquanto olhava para o compensado que carregava. Com a ajuda de todos, ele conseguiu facilmente algumas madeiras compensadas. Não, senhor. É um prazer ajudá-lo. Sinta-se à vontade para nos perguntar quando precisar de algo. As meninas disseram a ele em um tom educado. Obrigado, vou visitá-las quando eu tiver tempo, disse Solta, acenando com a mão para elas. Ele então se virou e saiu. Elas são muito boas, hein? Conseguiram madeira compensada em 5 minutos. Solta pensou com um sorriso no rosto. Ele chegou na aula e deu a madeira compensada para Lumilia. Lumilia encarregou algumas pessoas de cortar a madeira compensada.
A classe de Mago 1B estava começando a construir o palco que usará na peça. Eles têm uma semana para terminar tudo isso. Meninos, façam a sua parte. A quem peço um material para a roupa? Estamos fazendo um bom progresso, hein? Posso pegar alguns clipes? Certo. Perfeito. Terminamos com este. Todas as classes estavam ocupadas se preparando para o festival cultural. Cada um tinha algo diferente. Alguns vão fazer uma peça de teatro enquanto os outros vão vender uma especialidade gastronômica. O Festival Cultural do Instituto Ladro foi um dos eventos mais famosos da cidade Ladros. Neste dia, o Instituto abrirá suas portas para todos os cidadãos da cidade. Desde o dia do anúncio do Festival Cultural, os confrontos foram proibidos nas dependências da escola. Chega de desafiar outros alunos. Este foi o único festival em que eles viverão a vida de alunos normais, desprovidos de qualquer luta ou batalha. Depois desse festival, tudo voltará a ser como antes. Luta, treinamento, teste especial e treinamento ao ar livre. Tudo isso virá quando o festival acabar. É por isso que o Instituto não removeu isso de seu programa. Eles queriam que seus alunos relaxassem e parassem de pensar em batalhas, mesmo que fossem apenas algumas semanas. Os dias passaram rapidamente. Em apenas um piscar de olhos, 6 dias se passaram e amanhã era a abertura do Festival Cultural. 1, 2, 3, e Lumilia contou a cortina do canto. Teria sido bom ter 5. Bem, é o último dia, então conseguir materiais é uma guerra total. Souta olhou para ela e disse. Ele teve sorte de ter a ajuda de seu fã-clube, senão demoraria muito para conseguir esses materiais. Estamos aqui. Uma voz alta soou. Souta e Lumilia viraram a cabeça e viram Nayo e os outros. Nayo foi uma das atrizes da peça. Seu papel era de protagonista feminina da história. Ela estava com Brian, Lynn e George. Todos eles eram atores e atrizes da peça. Vamos esperar os outros, disse Lumilia. Capítulo 155 – Festival Cultural. Souta acordou cedo pela manhã. Ele chegou em casa tarde da noite porque ele visitou o distrito de Luz Vermelha ontem. Souta bocejou ao esticar os braços antes de se levantar e ir ao banheiro. Ele escovou os dentes e lavou o rosto. Você é um goblin muito maligno. Ele ouviu a voz de Sai em sua cabeça e a ignorou. Ele não quer se incomodar neste momento. Bem, ele sabia por que ela estava reclamando dele. Ele trouxe a espada para o distrito da Luz Vermelha e a deixou ouvir ele fazendo suas necessidades com a mulher lá. Ela o observou fazendo sexo com a mulher. Souta balançou a cabeça e ele saiu do banheiro. Ele vestiu seu uniforme e conferia sua aparência. Hoje foi o início do festival cultural que terá a duração de 3 dias. Após o festival, eles voltarão a treinar para aprimorar suas habilidades de luta. Além disso, seria o início do treinamento ao ar livre. Ele não sabia de todos os detalhes deste treinamento ao ar livre, já que Barga apenas o anunciou. Barga não deu detalhes suficientes para saber o que acontecerá neste treinamento. Após este festival, ele travaria batalhas de rank para ganhar alguns pontos e trocá-los por habilidades. Ele conhecia sua força e tinha certeza de que poderia dominar o ranking e se tornar o primeiro do ranking. Ele lutou contra o top 1 e abaixo do ranking no teste especial, então ele tinha certeza disso. Há apenas algo sobre o qual ele estava desconfiado. E são as pessoas que optam por esconder sua força como Randolph, que lutou contra Gregory antes. Souta nem tinha certeza se conseguiria derrotar Randolph em uma batalha cara a cara. Ele ouviu de Lumilia e dos outros como Randolph lutou contra Gregory. E ele tinha uma coisa a dizer sobre isso. O nível de poder de Randolph era alto a ponto de exceder os alunos do primeiro ano. Usando um feitiço de Tier 3? Droga! Só por essa façanha, ele poderia dizer que Randolph era realmente uma pessoa poderosa.
Ele tentou se lembrar se Randolph se parecia com algumas das pessoas poderosas do jogo, mas não se lembrava de ninguém que tivesse semelhanças com ele. Outro personagem secreto com antecedentes desconhecidos. Souta estava ansioso para saber disso, mas tinha certeza de que ninguém daria informações importantes sobre si mesmo com facilidade. Ele também era assim. Ele não diria a ninguém que ele era um monstro, a menos que o tempo pedisse. Souta pendurou a espada Vajrasaya na cintura antes de descer as escadas. Ele deu o café da manhã para Yuko antes de sair e ir para o Instituto Ladro. No caminho para o instituto, Souta viu muita gente entrando no instituto também. Até mesmo alguns aventureiros visitaram o famoso instituto para se divertir. Eles iam visitar uma das instituições mais famosas do reino hebreu. Só de olhar para o rosto deles, Souta percebeu que estavam entusiasmados. Em cada esquina dentro do instituto, ele podia ver um grupo de guardas patrulhando ao redor. Até mesmo alguns professores estavam patrulhando. Eles serão capazes de lidar se algum problema ocorrer aqui, pois todos eles eram poderosos. Cada guarda tem o poder de aventureiros de rank C, enquanto os professores têm o poder que podia rivalizar com os monstros que têm um orbe de monstro. Não só isso, pela existência do diretor e outros professores de nível alto, ninguém se atreveria a causar comoção aqui. O Instituto naturalmente reforçará sua segurança neste tipo de ocasião. Souta foi primeiro ao refeitório para comprar um café antes de ir para a aula. Segurando uma xícara de café, Souta entrou em sua classe e viu que todos estavam prontos. A preparação já foi concluída. A maioria das mesas e cadeiras foram movidas para o fundo da sala de aula e empilhadas para abrir espaço. As mesas restantes haviam sido montadas com toalhas brancas em cima para fazer parecer mesas de almoço. Cartazes sobre a peça de teatro foram colados nas paredes e acessórios sobre ela colocados ao redor. Eles também colocaram um estande do lado de fora para que, se quisessem comprar um souvenir, pudessem comprá-lo no estande. O quadro negro e a área da frente da sala de aula foram cortados. Eles iriam usar este lugar como uma cozinha temporária onde preparariam a comida. Embora isso não fosse perfeito de forma alguma, Souta não encontrou nenhum problema significativo. Irmão Souta. Ele olhou e descobriu que Cluster estava aqui. Oh, certo? Ele esqueceu que precisava fazer um tour com Cluster em torno do instituto. Vou fazer um tour com você, então espere um pouco, Souta disse enquanto afagava a cabeça da Cluster. Sim, o irmão Brian também virá conosco. Cluster disse com uma expressão feliz. Brian. Souta olhou para ela e ele coçou o queixo. Se não estou errado, Brian é um dos atores, então acho que é impossível. Não, nada é impossível para mim. Uma voz alta o interrompeu. Era Brian. Souta olhou para Brian com um olhar questionador. Você vê, Souta. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, pois vamos nos apresentar apenas 2 vezes neste dia. Então eu tenho muito tempo livre para fazer o que eu quiser. Ha ha ha. Brian riu alto com as 2 mãos apoiadas na cintura. Entendo. Então, quantas horas você tem antes de começar a sua peça? Souta assentiu e perguntou a ele. 2 horas, a representante de classe me disse. Mas tenho que voltar mais cedo porque temos um ensaio. Brian disse a ele. Ok, então vamos agora, disse Souta e foi para a Lumilia dizendo que fará o tour da Cluster com Brian. Souta ouviu uma vozinha vindo de suas costas. Ele virou a cabeça e viu uma garota com longos cabelos roxos. Foi Lin. Posso me juntar a vocês? Lin perguntou a ele enquanto continuava mexendo nos dedos. Parece que alguém quer se juntar ao grupo mais forte. Você tem o que é preciso para se juntar a nós? Brian olhou para Lin e disse. E Lin não sabia como responder à pergunta de Brian. O que diabos esse cara está falando? Souta pensou enquanto balançava a cabeça e olhava para Lin.
Ele não era o único que ficava envergonhado com a ação de Brian, todos da classe de Mago 1B também. Não é segredo para todos que Lin tem sentimentos por Souta. Eles não precisavam ouvir de sua boca, pois podiam ver claramente com seus próprios olhos. A ação e o movimento de Lin indicaram que ela tinha algum tipo de sentimentos de amor por Souta. Mas esse cara... Brian era um idiota. Ele nem percebeu por que Lin queria acompanhar seu grupo. Todos podiam apenas suspirar e pensar que era o Brian, então eles podiam esperar isso dele. Souta abriu a boca e disse a Lin: "Você pode ignorar esse idiota. Mas eu já prometi a Cluster que vou acompanhá-la hoje, então se estiver tudo bem para ela, você pode vir também." Ele então olhou para Cluster e afagou sua cabeça. Cluster olhou para Souta e acenou com a cabeça. Souta sorriu e disse: "Parece que Cluster está bem com você se juntando a nós." "Mesmo?" Lin deu um sorriso brilhante ao olhar para o rosto de Souta. "Sim." Souta acenou com a cabeça para ela. Lin suspirou de alívio e deu um lindo sorriso para ele. "Ok, você passou, você pode se juntar a nós", disse Brian de lado. Souta, Lin, Cluster e Brian animaram a sala de aula e eles começaram a andar. Eles visitaram todas as classes para ver se eles fizeram algo interessante. Eles caminharam por 1 hora antes de pararem para uma pausa. Cluster estava suando e ofegante, então Souta decidiu parar primeiro. "Você é fraca. Muito fraca, Cluster. Mas não se preocupe com isso porque o irmão Brian está aqui. Vou treiná-la até que se torne uma garota forte." Brian disse em voz alta enquanto olhava para Cluster. "Pare com isso, Cluster ainda é muito jovem." Souta disse a Brian, então ele olhou para Cluster. "Ignore esse idiota. Vou trazer um pouco de água para você." Cluster acenou com a cabeça para ele. Ela se sentou em uma cadeira e tentou recuperar o fôlego. Souta então olhou para Lin e perguntou a ela: "Vi você?" "A água está bem", Lin respondeu a ele, surpresa que Souta perguntou a ela. "Suco de maçã para mim", disse Brian, mesmo sem que Souta lhe perguntasse. Souta o ignorou e foi até a loja mais próxima. Ele entrou na fila e esperou até que fosse sua vez. Ele olhou para a loja e descobriu que ela foi construída por um mago da classe 1A. Ele se lembrou dos alunos que conheceu no teste especial. Depois de alguns minutos, foi a vez de Souta. "Bom dia, senhor. Qual é o seu pedido?" A garota da frente cumprimentou-o com um sorriso, mas rapidamente se tornou um choque quando ela viu que seu cliente era Souta. Ela era Helene Carnain, a top 5 do ranking do primeiro ano. "Olá, quero 4 garrafas de água." Souta acenou com a mão e disse a ela com um sorriso: "Apresse-se, mãe, eles têm apenas 5 pedaços de churrasco picante especial." A voz de um menino veio atrás dele. Souta olhou para eles antes de olhar para Helene e disse: "Além disso, eu vou querer todo o churrasco picante especial que vocês têm aqui." Souta recebeu seu pedido e se virou. Ele olhou para o menino com uma expressão presunçosa. "A criatura mais vil do universo. Você é o epítome do mal." Ele sorriu ao ouvir uma voz dentro de sua cabeça. O menino e sua mãe olham para Souta com uma expressão perplexa.